Bom dia, Deus. Bom dia. Bom dia a você que amanheceu pensando na vida. Amanheceu pensando no que você já fez. O que você fez por você, o que você fez pelos outros. Você amanheceu pensando no que você ainda há de fazer para reconstruir, para recomeçar. A Bíblia é um livro de referência e a gente não poderia deixá-lo à parte da nossa caminhada. São várias histórias que nos trazem grandes lições, grandes reflexões. Essa semana eu comecei a pensar, analisar sobre o comportamento de dois homens, o profeta Jeremias e o profeta Abacuque. Abacuque, em seus livros, ele fala assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vida, eu esperarei no Senhor. Abacuque traz ao povo sofrido, ao povo de Deus, num momento de grande dificuldade, de crise muito grande. O que nós estamos vivendo é que é o seguinte: o Brasil, o mundo, sempre teve crises. Crise econômica, crise na família, crise social, crise política. O fato é que Abacuque, ele clamava a Deus porque o Senhor, assim, teria que agir na nação de Judá. Pois o rei Joaquim, o filho de Acaz, tinha se corrompido, tinha abandonado os preceitos e as orientações da lei do Senhor. E Joaquim trouxe para a nação santa a imoralidade, a corrupção, a libertinagem, a falta de controle, a falta de respeito, a injustiça. E o povo estava gemendo. Abacuque, bem como Jeremias, eram contemporâneos do mesmo período. O Abacuque, ele foi após quase o final da saída de Joaquim, e Jeremias foi no meio da administração de Joaquim, do rei Joaquim. O que os dois viviam era o mesmo sentimento. Um vivia o momento, como Jeremias, e o outro viveu o pior momento, que foi deixado para trás tantas desestruturas sociais, tantas desestruturas econômicas, e a crise do desemprego, a falta de dinheiro, a falta de alimento, campeava no meio do povo de Judá. Mas o Senhor assim levanta a nação, uma nação chamada a nação Babilônia, permite que traga a justiça. Aqueles que se rodeavam em torno do rei Joaquim. Ou seja, Deus moveu os inimigos. Deus moveu uma nação inimiga ao seu povo, porque o povo de Deus tinha se corrompido. E assim Deus traria justiça para mostrar que Deus é Deus. E que Deus é o Deus que age na vida daqueles que cometem injustiça. Da vida daqueles que cometem injustiça. Daqueles que tentam abandonar as leis do Senhor. O que leva um homem como Joaquim a fazer tantos erros? O que leva? Leva-se por uma vaidade pessoal. Às vezes nós nos achamos tão superior, tão super-homens, tão individualmente nós nos achamos tão cheios de coisas e acabamos esquecendo de submeter-se às leis do Senhor Jesus, a ser as leis do Senhor Deus Javé. O que acontece, meus queridos, é que nesse texto, nesse contexto, eu quero chamar a atenção bastante para a reação de Jeremias e a reação de Abacuque. Enquanto Jeremias se lamentava em seus livros, chamado Lamentações de Jeremias, Jeremias simplesmente retratava o momento tão difícil que passava a nação. Jeremias,
ele dizia: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ele reconhecia que Deus estava sustentando a nação. Mas Jeremias sempre advertia o presente, Jeremias sempre olhava para o presente, Jeremias sempre reclamava do presente, murmurava, que ele começa lá no livro de Jeremias, ele fala como outrora era Jerusalém, e ele faz aquela leitura de um passado que não existia mais, ele lembra de coisas boas, mas ele lamenta, ele sente o problema em si, ele começa a somatizar, ou seja, ele pega o problema da nação, os problemas sociais que estavam ao redor dele, as atitudes ruins do Joaquim, e ele começa a colocar para cima dele mesmo. E ele sente a dor, ele somatiza. Provavelmente, hoje seria um homem que seria com uma série de problemas de enfermidades, como dores, gastrites, ou depressão, ou coisas assim que consumiria as suas energias. Já a reação de Abacuque é bem diferente. Abacuque levanta a sua voz e diz: o Deus da esperança. Abacuque coloca a sua esperança em Deus, que há de se restaurar a nação. E o que eu observo, meus amados, é que Jeremias escrevia mais, porque Jeremias desabafava mais, Jeremias sentia mais, mas Abacuque sentia menos e acreditava mais. Esta é uma grande lição. Às vezes nós precisamos simplesmente acreditar mais em Deus e não desabafar mais, reclamar mais, sentir mais. Nós precisamos acreditar em mais. E a gente percebe que a ansiedade de Jeremias era muito grande. Ele escreve Jeremias, Lamentações, já Abacuque escreve poemas e textos bem reduzidos, mas sempre colocando a esperança no Senhor. E Jeremias começa a dizer: ainda que não haja fruto na vide, ou seja, ainda que tudo esteja extremamente ruim ao seu redor, mas ele coloca a esperança em Deus. E a gente vê um homem com menos ansiedade. Nos textos de Abacuque a gente presencia mais Deus, menos o sentimento humano. Que Deus possa te abençoar, meus queridos, diante de crises, diante de dificuldades, que também eu passo, que você que está ouvindo esse áudio também passa, e quem vos fala é o irmão Ângelo Almeida, aquele o qual Deus tem mandado essas mensagens de reflexão pela manhã. E a você eu te envio, porque é uma pessoa especial na minha vida, o qual em algum momento passou e deixou alguma coisa boa. Deus te abençoe.